olharmos para a preparação desta pré-época, olhando muito àquilo que é a constituição do grupo de trabalho, ter a consciência que, como disse no final da época passada, tínhamos fechado um ciclo e íamos começar outro, para termos uma ideia, uma noção, se a memória não me falha, transitaram 5 jogadores da época passada para este ano. Portanto, muitos jogadores, e nós não fomos contratar ninguém, muitos jogadores do Sub-23 e do Sub-19, que é, aliás, o que faz sentido, e a partir daí definir a melhor forma de preparar esta pré-época, tanto ao nível dos conteúdos, como das cargas físicas, mas também ao nível dos adversários que nós tínhamos que definir e que escolher. Nós podíamos ter optado por 2 caminhos. Um dos caminhos, jogar contra equipas que na teoria seriam mais acessíveis e olhar para a Liga 3 e Campeonato Nacional de Séniores, ou por um caminho de maior dificuldade, de maior complexidade e marcar jogos de treino contra equipas também na Liga 3. Nós fizemos 2, mas também olhar para a Liga, para as equipas da segunda Liga e da primeira Liga. Nesta fase, obviamente, o resultado é sempre importante, mas não é o mais importante nesta fase. O mais importante era criar condições para que os nossos jogadores sentissem a diferença de jogar num campeonato, por muito difícil que seja, de Sub-19 ou na Liga Revelação no Sub-23, a diferença de jogar nesses campeonatos, relativamente ou comparativamente à diferença de jogar contra as equipas que jogam noutras ligas, contra jogadores mais velhos, contra maturidade, e como tal acabámos por optar por este caminho de maior dificuldade, maior complexidade, mas entendemos que era a melhor forma de preparar os nossos jogadores para aquilo que vai começar, para a liga que vai começar neste fim de semana. E os jogadores deram uma resposta positiva. Naturalmente o grupo é um grupo jovem, mas tem muita qualidade. Acima de tudo, eles têm que perceber que existem essas tais diferenças entre competir sub-19 e sub-23 numa liga em que vão competir contra homens, portanto nós temos de ter um jogo mais adulto. Foi um bocadinho nessa perspectiva que nós preparámos esta pré-temporada, e posso dizer que os jogadores corresponderam plenamente àquilo que foram as expectativas depositadas, àquilo que nós queríamos que eles, treino após treino, dia após dia, fossem em cima dentro, fossem consolidando, e esta pré-época acabou em crescendo, fazendo um jogo com o Casa Pia. Acho que a exibição foi das mais consistentes. Os jogadores acabam-se de deixar sempre uma boa energia e uma boa impressão, e também uma boa mentalidade para aquilo que vai ser exigido para o início desta liga. Já disse que está satisfeito com o que tem vindo a ser feito até aqui. A época oficial está quase a começar, portanto, se pedirmos uma avaliação e umas primeiras impressões em relação ao grupo de trabalho e em relação a este primeiro mês, é um treinador satisfeito e confiante neste momento para o arranque do campeonato? Claramente sim. Para nós não pode ser um problema. Nós temos consciência que, face à menor maturidade e menor conhecimento de um jogo de homens que as outras equipas praticam, em alguns momentos podemos ter algumas contrariedades. Para mim o que importa mais é a mentalidade, porque o potencial e a qualidade eles têm todos. Para mim o que importa mais, e para nós, é a mentalidade que os jogadores têm que pôr treino após treino e jogo após jogo. Nós temos de ter uma grande capacidade de aprendizagem e de adaptação àquilo que é a exigência da segunda liga. Nós temos que, o mais rapidamente possível, fazer um jogo de homens, porque vamos jogar contra homens, portanto temos de ter essa capacidade de aprendizagem, de nos adaptarmos, de também conhecer um bocadinho aquilo que são as manhas do jogo que acontecem na segunda liga, mas acima de tudo, e é uma mensagem que nós também temos passado, nós temos de ter um grande equilíbrio emocional. E o grande equilíbrio emocional é perceber que há momentos nesta segunda liga que nós vamos ganhar, mas há outros momentos nesta segunda liga que nós também não vamos ganhar. E, independentemente da vitória ou da ausência dela, nós temos que manter um grande equilíbrio emocional naquilo que são os nossos objetivos, naquilo que é a equipa que nós temos que construir neste contexto de segunda liga, e perceber que a adversidade faz parte daquilo que é o nosso caminho e temos que crescer com ela. Fico satisfeito ao olhar para aquilo que são a composição do nosso plantel e ver que existe. É verdade que existe juventude, mas também existe qualidade, potencial, e temos muita margem de crescimento.
Claro que temos que ter essa tal capacidade de adaptação, temos que adquirir essa capacidade de adaptação o mais rapidamente possível, porque à medida que o campeonato vai andando, nós também temos que, aliando aquilo que é a qualidade institucional à qualidade do crescimento dos nossos jogadores individualmente e da equipa, também temos que ir somando pontos. Portanto, é aqui um contrabalanço que nós temos que ir fazendo, sabendo que temos a necessidade de somar pontos, mas também temos que criar condições para que os nossos jogadores cresçam individualmente e que a equipa, ao longo do tempo, também se torne uma equipa consistente, com uma mentalidade vencedora muito forte. Acabou por fazer toda a diferença. Digamos que o objetivo era que os jogadores individualmente e que a equipa coletivamente levassem um choque. Nós começámos com 2 jogos, com a Mora e com o 1º de dezembro, depois fomos aumentando a dificuldade e complexidade, se bem que com a Mora e com o 1º de dezembro também esses jogos foram difíceis. Chegámos com o Feirense, com o Tondela, jogámos com o Viseu, depois jogámos com o Rio Ave, terminámos com o Casa Pia, e digamos que acabou por ser importante porque os jogadores foram sentindo que era esse também um dos objetivos, que no ambiente competitivo que nós vamos passar, que vamos passar mais tempo, existe menos tempo e menos espaço para pensar. Perceber se nós não utilizarmos esse tempo e esse espaço de uma forma adequada, os jogadores, pela maturidade, pelo conhecimento do jogo que têm, vão-nos cair em cima mais depressa, vão-nos dar menos tempo para nós tomarmos as melhores decisões. E como tal, nós num curto espaço de tempo temos que adaptar aquilo que é o pensamento e a lógica de jogo dos jogadores, que tinham até então, fruto do contexto competitivo onde estavam, para estarmos mais bem preparados para iniciar esta liga. E a sensação que nós ficamos é que a equipa, os jogadores individualmente foram tendo capacidade para se ajustar, para se adaptar a essas condições de dificuldade, muito confiante para aquilo que é o início, que vai ser o início do nosso campeonato contra um adversário bom. Depois de tudo o que já abordou nestas questões que lhe foram colocadas, em termos de expectativas e de uma forma mais abrangente, pensando para a temporada que vai ser longa, o que é que espera? Fazer tudo para ganhar o jogo seguinte. O nosso objetivo tem que ser esse e é a mensagem que nós temos vindo a falar. Eu sei que tendencialmente as pessoas acabam, e vai acontecer, faz parte da natureza humana, vão olhar provavelmente àquilo que nós fizemos a época passada e pode haver algum termo de comparação. Temos que perceber que o ciclo é outro, os jogadores são outros, têm potencial, têm qualidade, mas ainda temos todos muito que crescer, e o nosso objetivo, o nosso foco tem que estar sempre em tentar, ou fazer tudo para tentar ganhar o jogo seguinte. E é com essa mentalidade que vamos a Chaves, e depois devemos ter o jogo de Leixões a seguir, e depois havemos de ir a Lourosa a jogar. Portanto, tem que ser um bocadinho naquela lógica do treino a treino, jogo a jogo, sabendo de antemão que os pontos são importantes, mas o crescimento individual e a construção da equipa, que ainda está numa fase inicial, atendendo ao contexto competitivo onde vamos estar, ainda está numa fase inicial, que depois precisa de evoluir, de crescer, de se consolidar, mas isso obviamente será feito ao longo desta época. Os jogadores têm que ter consciência, acreditar muito naquilo que é o seu valor, nunca duvidar no valor individual, acreditar muito na equipa que nós estamos a construir e estarmos preparados para as dificuldades. Porque se nós estivermos preparados para a dificuldade, certamente quando elas surgirem nós vamos estar mais aptos para dar uma resposta positiva e a partir daí a equipa poder crescer para um nível acima. Portanto, reforçando aquilo que disse, satisfeito com os jogadores, pela mentalidade, pelo foco que eles estão a pôr, pela forma como estão a absorver aquilo que é o contexto de treino e as ideias que nós vamos passando, pela forma como eles estão dispostos a sofrer, porque é preciso sofrer no sentido em que nós temos que fazer sacrifícios para sermos cada vez melhores naquilo que é o nosso dia-a-dia. Se calhar as pessoas pensam que ser jogador de futebol é só vir treinar 60 ou 70 ou 80 minutos, acabar o treino e depois ir para casa. É muito mais do que isso. É a preparação que eles têm antes do treino, é a preparação que têm depois do treino ao nível do trabalho de ginásio, é a qualidade que eles têm que ter naquilo que comem e também na qualidade do seu descanso, naquilo que é as preocupações que o jogador profissional de futebol tem que ter. Já vamos entrar num patamar distinto relativamente àquilo que são os patamares anteriores, que também é difícil o campeonato sub-23, eu sei que sim, é difícil o campeonato sub-19, eu sei que sim. A diferença aqui é que vamos jogar contra jogadores mais velhos, com mais manhas, com mais conhecimento do jogo,
E nós, por muita qualidade e potencial que tenhamos, não temos ainda essa maturidade, esse conhecimento mais vincado que os outros têm. Portanto, temos de ter o tal percurso, esse crescimento, digamos que mais acelerado relativamente às outras equipas, e os nossos jogadores, quanto mais cedo interiorizarem aquilo que é, ou as responsabilidades que estão inerentes àquilo que é ser um jogador profissional de futebol, tendencialmente se vão valorizar e se vão formar enquanto jogadores de uma forma mais consistente, e isso depois acaba por contribuir para aquilo que é o seu crescimento individual e o da equipe, indiscutivelmente. Qualquer que fosse o adversário, era o adversário ideal. Nós estamos a preparar para formar uma equipa competente, com uma mentalidade de trabalho forte, uma mentalidade competitiva também muito forte. Seja contra os Chaves, seja contra o Leixões ou os adversários que teremos à frente. Daquilo que é a nossa análise, a minha análise é que o Chaves provavelmente será uma das candidatas à subida de divisão, pela qualidade do seu treinador, pela qualidade do plantel que está a constituir. Portanto, certamente vai ser um jogo, até pelo facto de ser um domingo de manhã, e certamente o apoio que agentes transmontanas vão dar ao seu clube, vai ser um jogo com alguma dimensão, algum peso naquilo que é o apoio à equipa da casa. Como é de esperar, também estamos à espera dos nossos adeptos para nos dar esse apoio que nós tivemos sempre no ano passado e há 2 anos, e sempre que vamos jogar fora, e o ano passado nós acabámos lá também por vencer, e com o apoio forte dos nossos adeptos. Portanto, é o jogo para o qual nós temos vindo a preparar. É um jogo contra os Chaves, que à partida será um dos candidatos à subida. Num contexto que vai ser difícil, mas é o que eu também costumo partilhar com os jogadores: digam um jogo que seja fácil. Portanto, todos os jogos são difíceis. Vai ser um domingo de manhã, certamente vai estar muito, muito calor. Vamos ter o Carraça à nossa espera, vamos ter o Roberto à nossa espera, vamos ter o Vozinho à nossa espera, vamos ter uma série de jogadores com qualidade e experiência à nossa espera, mas eles também podem esperar do lado de lá uma equipa, obviamente, jovem, mas muito competitiva, que é aquilo que nós pretendemos ser, com a ambição de tentar fazer tudo para lutar pelos 3 pontos, e tenho a certeza que quem vai sair a ganhar será sempre o espetáculo, será sempre as pessoas que virem o jogo. Aquilo que eu queria, no final de cada jogo que nós realizássemos, ao fim dos 90 e muitos minutos que os jogos vão ter, é que, independentemente do resultado, as pessoas ficassem com a ideia ou com a sensação de vir uma equipa com uma mentalidade, a tal mentalidade competitiva forte, que nunca virou a cara à luta, e que, seja no momento da dificuldade ou da facilidade que não existe, manteve sempre aquilo que é o ADN e a cultura das equipas do Sport Lisboa e do Benfica. Lutar sempre para tentar a vitória. Portanto, digamos que os dados estão lançados, a pré-época correu bem, estamos muito, não sei se ansiosos será, não é ansiosos, estamos muito motivados para o início desta liga. Os jogadores estão, até porque muitos deles ainda não sentiram, não experimentaram o cheirinho dos campeonatos profissionais, e como tal, muito focados naquilo que é o início desta segunda liga, com os Chaves, e devemos estar preparados.